Já de volta, gente, aqui com o TV Mar News. E olha, será que todo mundo precisa de uma dieta? A gente vai responder essa pergunta agora, aqui no nosso estúdio, recebendo a nutricionista Sara Neves, que atua com ênfase no comportamento alimentar e transtornos alimentares também, viu? Porque, olha, todo mundo acha que chega uma fase da vida que diz, eu estou um pouquinho acima do peso, preciso ajustar, vou fazer dieta. Mas, afinal, todo mundo realmente precisa fazer dieta? O que é uma dieta, afinal? Bom dia para você, Sara, seja bem-vinda. Muito obrigada. Meu nome é Sara Neves, né, como você falou. Então, eu sempre comento que, primeiramente, eu sempre comento isso, que eu sou uma nutri que foge do convencional. Eu digo que dietas não funcionam. Então, as dietas, elas não são capazes de promover a mudança de hábitos. Então, eu sempre digo assim, a maioria das minhas pacientes, eu posso afirmar, né? Todas elas que eu atendo, elas já fizeram inúmeras dietas. Elas foram apresentadas ao mundo das dietas desde os seus 8, 9, 10 anos, há mais de 30 anos fazendo dietas. E aí eu sempre pergunto para elas, se dietas realmente funcionassem, quantas dietas você teria feito? Você só teria feito uma, se dietas funcionassem. E não é o que acontece. Elas fizeram inúmeras dietas, restrições, cortar grupos alimentares. Então, eu sempre digo que existe outro caminho. Um caminho saudável, sem restrições e focado na minha abordagem, na abordagem que eu atendo, que é o comportamento alimentar. É a forma como você se relaciona com a comida, com o corpo, respeitando a sua história. Pois é, e quando a gente fala, gente, em relacionamento com a comida, a gente vai muito também para o lado psicológico, né? Porque muita gente eu conheço pessoas que têm uma relação com a comida de compulsão, de olha, eu fico nervosa, eu corro, eu vou lá e eu vou comer, se eu fico triste, eu quero comer. Sim. Então, entender isso é fundamental? Sim, com certeza. Então, o primeiro passo é você saber que você tem um problema. Então, vamos supor, se você tem um comer emocional, o que é o comer emocional? De uma maneira bem simples. É quando você acaba descontando as suas emoções através da comida, como você falou. Você está triste, está comendo. Está feliz, está comendo. Aconteceu no meu ambiente de trabalho um momento de estresse com o meu chefe ou com um funcionário do ambiente de trabalho. Então, você recorre para a comida, recorre para os doces. Chega em casa, ao invés de você descansar, ao invés de você tomar um banho, relaxar, curtir com a sua família, o que é que você faz? Você corre para a comida. Então, você acaba descontando todas as suas emoções através da comida. E eu sempre digo, né, que a nutrição, ela anda muito em conjunto com a psicologia. Você entender o porquê você recorre para, por exemplo, McDonald's com recorrência. É uma frase que é bem clássica, né, que eu sempre pergunto, por que você come o que você come? Então, por que você come uma determinada comida com recorrência? Qual foi o seu último episódio de exagero? E como você até comentou agora há pouco sobre compulsão alimentar. E a maioria das pessoas, elas confundem compulsão alimentar com exagero. Então, compulsão alimentar é um transtorno alimentar sério. E se a pessoa tem um comer emocional com recorrência, que é um comer emocional disfuncional, mais na frente pode virar uma compulsão alimentar. Então, quanto mais cedo você procurar ajuda de um nutricionista, que é interessante trabalhar com um nutricionista que tem essa abordagem, se você tem um comer emocional, procurar um nutri que tem essa abordagem comportamental. É possível a gente perder peso sem restrições alimentares? Sim, com certeza. Eu sempre digo que uma das minhas frases clássicas nos atendimentos e no meu Instagram é: não há uma mudança de peso sem houver uma mudança de comportamento. Então, vai ser um emagrecimento gentil, porque se você faz uma dieta restritiva, é claro que você vai emagrecer muito em um curto espaço de tempo. Você vai cortar grupos alimentares, o famoso fechar a boca, que as pessoas acreditam que para emagrecer é necessário fechar a boca, é necessário cortar grupos alimentares, é necessário compensar na academia se comeu um chocolate, por exemplo, porque a comida é vista como um vilão. Então, as dietas, elas promovem um emagrecimento muito rápido mesmo. Mas e depois? Será que esse emagrecimento vai ser sustentável? Porque 95% das pessoas que fazem dietas, isso são os estudos que falam, tá? Não sou eu. Elas acabam recuperando o seu peso perdido. Ou acabam engordando ainda mais. Então, há outro caminho. Então, o outro caminho é
o comportamento alimentar, você entender o modo como você se relaciona com a comida e entender principalmente que o emagrecimento vai ser uma consequência do que você está fazendo dias após dias. Você se relacionando bem com a comida, entendendo por que você recorre para determinadas comidas, em quais ocasiões, em quais situações, se você tem dificuldade em dizer não quando alguém oferece comida, se você tem dificuldade em deixar comida no prato. Então, tudo isso é trabalhado e o emagrecimento vai. Uma das palavrinhas chaves para o emagrecimento é você se atentar aos seus sinais de fome de saciedade. Então, você se atentando aos seus sinais de fome de saciedade, você vai emagrecer. Sem fazer restrições, sem deixar de comer aquilo que você gosta. Pois é, a gente sempre escuta muito aquela frasezinha, comer quando sente fome, né? Mas a gente percebe também, Sara, que o hábito de comer, o hábito de sentar-se à mesa, ele vai além do saciar a fome. Ele envolve questões de socialização. Se a gente quer comemorar alguma coisa, é um jantar, é uma saída com os amigos, com a família, vamos comemorar algo. Ou de repente chegou a sexta-feira, ou chegou o domingo, vamos sentar, vamos comer juntos. É um hábito de socialização também. Como não cair nessa pegadinha? Então, como você falou, né? A comida, ela não é apenas nutriente. A gente não come ela apenas para matar a fome, né? Para deixar o nosso corpo nutrido. A gente come por N fatores. A gente come por questões sociais. A gente come também por status. Quantas vezes a gente posta no Instagram uma foto de um prato com sushi? Porque ele causa um certo status. Então, a gente come por memórias gustativas, por afeto. Não sei se já aconteceu com você comeu uma determinada comida e lembrar da sua avó, lembrar da sua mãe. Então, a gente tem também essa questão. O comer vai muito além do nutriente. Então, sobre essa questão, é encontrar o equilíbrio. Então, eu sempre digo, a gente trabalhar com estratégias inteligentes. Vamos supor, você vai para um aniversário de uma amiga. Você vai deixar de comer o que você gosta? Não. Mas que tal, antes de você ir para o aniversário, você comer em casa? Quando chegar no aniversário, não focar apenas na comida. A comida não vai sair dali. E se você não comer naquele... não precisa exagerar, porque a comida não vai deixar de existir. Então, que tal comer antes de sair de casa? Quando chegar num ambiente, não colocar a comida como prioridade, encontrar outros prazeres além da comida. E no aniversário, quais seriam esses outros prazeres além da comida? Os amigos que não vêem há um certo tempo, a conversa. Então, é a gente tentar encontrar o equilíbrio. Uma paciente minha até comentou recentemente sobre até o que você está comentando agora. Eu tenho 5 aniversários para ir. E meu que estava pensando se ia, se não ia. E aí eu falei, as festas não vão deixar de existir. Elas vão continuar existindo. Aniversários, a padaria da sua esquina não vai deixar de vender o sonho. A McDonald's, que é uma das comidas que as pessoas mais recorrem, não vai fechar. Então, é você tentar entender em que contexto você deve comer. Faz sentido você comer agora? Realmente é fome? Realmente é vontade? Buscar o equilíbrio, que aí vai dar certo. Pois é, gente. Por onde a gente deve começar, então? Como é que é feita essa abordagem quando a paciente chega no teu consultório? Então, uma das primeiras perguntas que eu faço para elas é: quantas dietas você já fez? Então, elas vão me contar toda a linha do tempo delas, quando elas começaram a fazer dietas, em que momento pararam, o que é que elas acreditaram que deram certo, que deu errado, e aí vão começar a falar sobre a comida. Eu me restringo muito, eu tenho um comer emocional, eu nunca percebo quando eu estou com fome, quando estou saciada, em que momento eu devo parar de comer, porque toda vez quando eu vejo comida, eu quero comer. Então, a gente vai trabalhando. Eu sempre digo que na primeira sessão, na primeira consulta, ela vai me dizer tudo, vai ser um bate-papo um pouco mais longo, e eu vou traçando no papel, de acordo com o que ela me fala, e aí a gente vai trabalhando em cima de um ponto. Uma das questões mais recorrentes que eu até falei anteriormente, um tempinho atrás, que é deixar comida no prato. Não posso deixar comida no prato, porque eu fui ensinada que tem muitas crianças passando fome. É verdade, eu passei por isso. Já passou? E passo isso para as minhas filhas. Olha só, já estou errando. E assim, eu não culpo os pais, sabe? E nem você, né, que é mãe. Porque foi a maneira, muitas vezes, que as pessoas elas foram ensinadas. Então, é pensar dessa forma. Se a pessoa... Sara, eu não posso deixar comida no prato porque muitas crianças passam fome, porque é pecado. E aí eu penso,
Eu sei que muitas crianças passam fome, mas a gente não tem como mudar essa situação. Se você sempre come e vai além da sua saciedade, vai chegar um momento que você vai cada vez mais perdendo esses sinais internos de fome, de saciedade, sem perceber que você já está satisfeito, que chegou a hora de você parar de comer. Então eu sempre digo, que tal você colocar uma quantidade menor? E se você deixar a comida, a depender da comida, né? Você pode guardar ou trabalhando isso. E eu sempre digo, né? A gente tem que identificar a raiz do problema. Enquanto a gente não identifica, os padrões vão continuar se repetindo. Então é trabalhar com comportamento. E agora a gente entra então na questão dos transtornos alimentares, né? Transtornos alimentares são uma doença, Isso. né? Eles devem ser apenas tratados com um nutricionista ou para a gente surtir efeito daquele determinado transtorno, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar? Com toda certeza tem que ter uma equipe multidisciplinar. Então, para realmente o tratamento realmente funcionar, precisa ter na equipe o nutricionista, o psicólogo e o psiquiatra. Então, é necessário. Eu sei que muitas vezes o custo, né, dos transtornos alimentares é um pouco alto, porque envolve outras pessoas, mas eu sempre digo, né, para as pacientes, eu sozinha não vou conseguir dar conta, porque muitas vezes é necessário entrar uma medicação, muitas vezes eu não vou conseguir trabalhar determinadas questões, porque envolve a questão da psicologia. Eu não posso trabalhar com a área que não faz parte, né? Então, tem que trabalhar. E eu sempre digo, né? Se você acredita que você tem um transtorno alimentar ou que você conhece alguém, quanto mais cedo você procurar o tratamento, melhor vai ser a forma como você vai, conseguir, lidar. Então, quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor. Porque transtornos alimentares não tem cura, né? Há remissão, mas não há uma cura. Então, é você procurar ajuda. Nutri, psicólogo e psiquiatra. E como a gente consegue entender que aquilo que eu tenho não é apenas uma certa compulsão, um exagero, e sim um transtorno? Então, alguns pacientes chegam para mim acreditando que tem compulsão, né, como eu falei, e muitas vezes não é compulsão, e sim exagero. Então a gente vai trabalhar aos poucos. A forma como ela se relaciona com a comida. Por exemplo, uma pessoa que tem... São algumas características, tá? Não quer dizer que você tem essas características, você tem um transtorno. Mas pessoas que compensam muito na academia, compensam muito no exercício físico, tomam diuréticos, laxantes, fazem dietas muito restritivas, fazem jejum, não querem, se alimentar, pode sim ser um sinal de um transtorno. Não quer dizer que a pessoa já tem um transtorno. Porque o diagnóstico, o psiquiatra que vai dar. Então, por exemplo, se eu tiver uma paciente e eu começar a perceber que ela tem sinais, eu sempre faço um diário alimentar. Então, o diário alimentar, para mim, é a melhor ferramenta que existe. Porque no diário alimentar eu vou ver tudo que você come. Então, se eu começar a perceber que a pessoa está se restringindo, está comendo mais, eu vou começar a investigar. E aí, se eu perceber que a pessoa tem um transtorno, eu vou encaminhar para outro profissional, o psicólogo e o psiquiatra. Então, assim, a gente entendeu, um diagnóstico de um transtorno alimentar, que isso é muito importante comentar, ele não é dado, em 10 minutos. Olha, você tem um transtorno alimentar. Não, é aos poucos que você vai entender a história do paciente. Você vai entendendo aos poucos. E um transtorno, ele não surge do nada. Teve questões, né? Gatilhos, teve muitas vezes questões também familiares, né? Ele está muito também atrelado às pessoas que sofreram, um exemplo, abuso sexual, que acabam utilizando a gordura, né? Às vezes como uma certa proteção na compulsão alimentar. Então a gente vai trabalhando, identificando aos poucos se a pessoa realmente tem. Ele não dá assim, porque muita gente acha, né? Eu tenho compulsão alimentar. Então existem os critérios de diagnóstico, que é do DSM, que a gente avalia. E aí quando eu começo a perceber que o paciente pode ter um transtorno, eu já dou um sinalzinho de alerta. E a equipe multidisciplinar entra em campo então, né? Pois é, gente, importante, né, através dessa entrevista que a gente tem aqui com a Sara Neves, é exatamente entender o relacionamento que a gente precisa ter com o alimento, com a comida, e a partir daí sim a gente entender que não é dieta que salva ninguém, né? Exatamente. É o bom relacionamento com a comida. Muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa, viu, Sara? Veio muitas. E olha, gente, obrigada também pela tua companhia durante essa manhã, viu? Nos próximos 10 dias eu continuarei aqui no programa
programa Bem Assim, Mara Almeida está de férias, merecidas férias, e a gente vai se encontrar então na semana que vem, às 9 horas, aqui no programa Bem Assim, no canal 525 da NET, claro. Tenha um excelente final de semana e até segunda. Oral Unique. Cada sorriso é único.